So Erica will make us a presentation. Are you going to do it in Portuguese or in English? In Portuguese. Her presentation is Representações do Massacre de Santa Cruz na produção literária entre os anos de 1991 e 2000. So, representations of Santa Cruz Massacre in... thank you. Please, take the floor. Eu posso começar? Yes. Então, eu vou... A minha comunicação é sobre as representações do Massacre de Santa Cruz na produção literária entre os anos de 91 e 2000. Mas, na verdade, eu poderia dizer que é uma apresentação mais sobre a poesia, né? Não a produção literária que envolva a narrativa, mas sim a poesia. E eu começo a minha comunicação com essa citação do Fanon, que é literatura de combate, literatura revolucionária, literatura nacional. No decurso desta fase, muitos homens e mulheres que antes nunca tinham pensado em fazer obra literária, quando se encontram em situações excepcionais, na prisão, na guerrilha ou em vésperas de execução, sentem a necessidade de proclamar a sua nação, de compor a frase que exprime o povo, de se tornar o porta-voz de uma nova realidade de atos. Eu coloco essa citação porque a pesquisa que eu fiz, onde o massacre é citado, além de haver a denúncia, há também o clamor pela liberdade e pela independência. E aí eu começo aqui com um poema, os poemas que vão no livro Versos do Oprimido, né, que é do pseudônimo Kai Chale Hakamabian, que é o pseudônimo do João Aparício, poeta timorense da época, que escreveu na época, ainda continua escrevendo, né? Escreveu uns 3, 4 livros de poesia, esse é o primeiro, de 95 a 2000, e depois continuou escrevendo, né? Até hoje está para lançar um romance, e ele traz o seguinte poema: Monumentos de Massacre. Ó jovem irmão Timor, jamais te glories com as obras do invasor, belas construções de casas, pontes, museus, monumentos, estradas alcotroadas. Lembra-te dos irmãos que tombaram sob a tirania e sanguinária opressão, em Matabiã, Yaitanas, Crarás, no Monte de Santo Antônio, no coração de Tacitolo, em Santa Cruz. Monumentos incomparáveis, erguido no teu solo natal. Sim, meu irmão, o preço de sangue dos massacrados é mais caro que todas as obras do invasor. Dirijas nesta verdade teus passos para não caíres no logro astucioso do inimigo. Ele vai escrever esse poema 3 dias após o massacre, em 15 de novembro, e ele faz aqui, ele cita uma série, não só o de Santa Cruz, mas uma série de massacres, e contextualizando o que acontecia, o que a Indonésia produzia também na época, né, da população. E aí ele dá seguimento a isso em A Janela de Timor, que ele tem um poema chamado Pátria Amada, escrito aqui em Dília ainda, né? Porque esse livro, o primeiro, o Versos do Oprimido, que ele escreve com pseudônimo, ele foi escrito todo, publicado em Portugal, mas escrito aqui. A Janela de Timor, ele escreve boa parte aqui e uma outra parte em Portugal. E aí ele coloca, nesse poema: em Dília, pelas ruas da cidade, dos jovens tanta união e tanta força. Não tremem perante o olhar das Abre, as forças armadas indonésias, gritando palavras de ordem: viva Timor-Leste, viva Cristo Rei, viva Vaticano, viva Portugal, viva Xanana, viva a independência, viva a juventude de Timor-Leste. Mar de sangue banha os seus corpos, a pátria, destilosa, chora indignada. E os jovens debaixo d'armas, em uníssono, confiantes, proclamam: por ti morremos, ó pátria amada. Então, aquela citação do Fanon que eu coloco no início é bem em relação a essa questão, né? Morrem, mas morrem pela independência, está sempre conexa, né? E aqui também dessa obra, né, da Janela de Timor, ele escreve em Ermera, 14 de novembro de 91, ainda o mesmo ano,
Aqui eu coloquei só alguns versos, né? Timor, porque é um poema extenso, Timor, pátria de Xanana e dos jovens de Santa Cruz. Continuará a bater os portões do mundo com a sua mão cansada e ensanguentada. Continuará a gritar para Portugal com a sua voz de irmãos de séculos, né? É uma poesia engajada que marca bem, né, temporalmente, né? Bom, e aí também, 20 de novembro de 1991, e aí ele deixa também um lugar, e ele coloca o cemitério de Santa Cruz, dia 20 de novembro de 1991, e ainda coloca as horas, entre as 12 e as 12h07. E aí esse poema só tem esses 4 versos, né? Por vós, os heróis, eu choro, sem vos ver, neste solo que adoro, sem o ter. Bom, e aí, em 92, antes de completar um ano, em fevereiro, ainda Ermera, ele, em 4 de fevereiro de 92, aqui também está, ele escreve o poema Ameaça, que também está só 2 estrofes, a primeira e a última, porque é um poema de 5 estrofes. Ele coloca: é domingo, dia da liberdade, mas a alma dos jovens continua a ser encarcerada, refletindo as amargas horas do massacre, onde o passado marcou. Para os soldados do vampiro, os jovens são intolerantes, desconfiados e perigosos. E coloca entre aspas, afinal não passam de um povo indefeso, pacífico e sem voz, né? Que é como se fosse a voz da Indonésia, dos indonésios, né? Colocando essa questão que está entre aspas. Bom, nesse mesmo livro, a Sofia de Mello Breiner, ela faz o prefácio e ela coloca nesse prefácio esses 2 parágrafos. Até que no dia 12 de novembro de 1991, Indile, o jornalista inglês Max Stahl, com grande audácia e risco, conseguiu filmar o massacre de Santa Cruz. A partir deste dia, o muro do silêncio foi vencido. A evidência irrefutável das imagens impôs-se nos ecrãs das televisões. As sociedades democráticas foram obrigadas a ver claramente visto o crime da Indonésia em Timor, um crime do pecado organizado da nossa época, né? E aí, nas entrelinhas, tem uma série de questões, e aí eu coloco esse prefácio, né? É um prefácio, não é uma produção literária, mas porque nesse mesmo ano, a Sofia, ela escreve o Anjo de Timor, o conto, né? Que é esse conto da Sofia, que ela publica primeiro no Diário de Notícias, né? O Anjo de Timor, Sofia de Mello Breiner, Diário de Notícias, 29 de dezembro de 91. E o último parágrafo do conto coloca: menino Deus, príncipe da paz, Deus Todo-Poderoso, lembra-te do povo de Timor que por ti foi confiado à minha guarda. Escuta as suas preces, vê o seu sofrimento, vê como não cessam de te invocar, mesmo no meio do massacre. Senhor, libertai-os do seu cativeiro, dai-lhes a paz, a justiça, a liberdade, dai-lhes a plenitude da vossa graça. Glória a ti, Senhor. É um conto que traz todas as questões religiosas, né, católicas, cristãs, né, que envolve tudo isso, mas que também cita o massacre, e foi publicado logo após o massacre. Bom, aí algumas, eu faço pesquisa da poesia publicada nessa época que está dispersa, né? Então eu encontro alguma coisa, encontro muita coisa em alguns jornais, né? Porque é uma pesquisa difícil, da época. Esse poema, ele não sei ao certo quem é o autor, né? Laurians, que está em 11 é um poema escrito em Portugal, né? Que vem com a data de 11 de 1997, novembro de 1997, e o poema ele foi publicado num boletim cultural chamado Estilete. E ele diz o seguinte: timorenses, cá pela Europa, nós, vossos irmãos, agimos por Timor e vizinhança, mantendo vossa flama de esperança,
limpamos da memória atos vãos. Quão atroz o militar indonésio, impondo terror para destruí-vos, e nós sonâmbulos e dirigidos por droga americana de amnésia. E assim, em vez de grinaldas de luz, vindas de estrela do oriente da terra, chegava-vos a crueldade tão cega, desmascarada ao mundo em Santa Cruz. A quando, em oração no cemitério, o povo, seus mortos, homenageava, o maléfico Marte transformava em trágico aquele necrotério. Entre gritos e torturas de pânico, nossos irmãos de fé iam caindo, com lágrimas e sangue, cobrindo do invasor o sarcasmo satânico. Então, ele coloca nesses versos, não é um poeta timorense, nós sabemos disso, mas é um poeta irmão, eu interpreto que seja português, e coloca também, faz uma síntese, uma reflexão do acontecimento. No jornal da Frentilin, a redação recebeu esse poema, que eu não coloquei, eu coloquei só as 4 últimas estrofes, também é um poema um pouco longo, né? E ainda traz o seguinte: solicitamos a Vossa Excelência que dê publicação do seguinte poema que nos foi enviado por um dos presos políticos em Timor-Leste, intitulado De Cravos Vermelhos, né? Esse poema é datado, né, transcrito conforme o original, porque ele foi publicado dessa forma em 29/9/93. Rostos inocentes, entoando hinos de liberdade, vendo desabrochar em seus peitos cravos vermelhos, a florir ao sol da manhã de novembro. Suas mãos por instintivas correm para seus peitos, acariciando as pétalas vermelhas do cravo de novembro. E o cravo se vai desabrochando, e desabrochando do sol da manhã. Amena de novembro. Nisso os rochos sorridentes vergam como quem com peso de algo, vergam para a terra, abraçando, sorrindo, beijando, o chão poerento murmurando, baixinho: ó Timor, minha amada, sou tão pobre que nada tenho para te dar, senão este cravo vermelho que brota do mais fundo do meu coração. Né? Então, há uma metáfora, né, do cravo vermelho, e cita sempre o mês de novembro. Né? E aqui nós temos uma edição do Caibalque, de 92, né, novembro e dezembro de 92, com boletim de informação timorense, né, que o diretor é o Crisódio de Araújo Tilman, que infelizmente nos deixou esse ano, em 22 de... que também é poeta, né, 22 de agosto. E aqui o Fernando Meiro, ele faz um poema, ele publica um poema que ele tem uma conexão com o Pai Nosso, com a Ave Maria, desculpa, né? Com a Ave Maria. Ave, mãe de Timor, bendita o teu ventre, o fruto dos timores, cheia de dor e a graça te abandona, e Jesus Cristo, o homem novo concebido, no seio de todas as mulheres, assim nasce e assim morre. Porque em vez de água, o sangue corre, no sagrado suco dos teus seios. Mulher virgem a quem é assassinado o noivo que tu queres. Roga por isso aos teus humanos filhos, por todos nós, os homens do silêncio. E hoje, na hora em que eles morrem, crucificados no chão de Santa Cruz, não nos perdoes o Natal de Jesus Cristo. Se nós, pecadores, não gritamos, que não matem Timor os inocentes de Belém. Ó mulher, que desflorada és a Imaculada Mãe. Então, aqui ele cita que morrem crucificados no chão de Santa Cruz. E ainda no Caibalque, como eu disse, o Crisódio, ele era diretor, ele também poeta, e ele publica no Caibalque uma reflexão sobre um ano depois de Santa Cruz, Requiem por ti. Né? Essa mesma reflexão, que ela é longa, eu só coloquei os 2 primeiros parágrafos aqui, ele também depois é publicado num livro de poesia dele, em 2014, mas ela também está aqui, né, que ela ganhou um prêmio literário de texto, Jovem Portugal,
E aqui estão os 3 primeiros parágrafos, e ele diz o seguinte: será que é necessário determinarmos dias para recordarmos ou chorarmos os nossos mortos? Será que não se pode renovar a esperança, mesmo quando o silêncio e a escuridão parecem não permitir mais do que a noite dos sentidos? Será que o abandono nos proíbe de querermos algo? Escrevo num dia vazio, símbolo de outros dias vazios e distantes, marcado por uma ausência forçada e por uma nostalgia que teima em ser longa como a solução política da minha terra. Passou-se a euforia, mas ficam ainda os resíduos de um remorso coletivo. Entretanto, de 12 de novembro, marco da desonestidade do mundo, permanecem os estilhaços de uma esperança frágil e as ilusões que a juventude quis eternizar sob o pesado preço da morte. Certo, certo é que muitos morreram, alguns estão a morrer e outros continuarão a morrer. Então, ele faz uma reflexão aí na diáspora, né? E eu fiz um recorte, né, de 91 a 2000, só que eu não tinha como não falar sobre essa obra, que é do Crisódio, e que foi publicada em 2014, mas que trata de poemas escritos dentro desse período, né? Até 90, tem poemas publicados depois, após, mas tem poemas que eu até cito aqui que pertencem a esse período. Então, plantamos a nossa independência no chão duro de Santa Cruz. E ele traz esse poema que é o seguinte. Também aqui estão só 2, tem mais estrofes, eu coloco acho que a primeira e a última. Sementes da nossa pátria. Antes que se esqueçam de novo, hoje volto a falar-vos dos jovens de Santa Cruz, que deram a carne à sua terra e o sangue ao futuro, para que desse chão brotasse a alma livre de todo um povo. Antes que se esqueçam de novo, hoje volto a lembrar-vos, pela última vez, que alicerçamos a nossa pátria na alma imorredora de todo o nosso povo. Isso foi escrito em agosto de 1999. E aí, sobre essa questão do discurso poético, sobre o massacre de Santa Cruz, né, sobretudo de autoria timorense, né, demonstra a subjetividade poética conexa à reflexão do momento histórico, né? É o registro da voz do subalterno em pleno processo de luta, né, de denúncia, né? Eu não posso reduzir essa poesia a um mero documento histórico, né? Mas é uma coisa, e o que vale muito é toda a estética do poema e também a subjetividade do poeta, mas ela é temporal, né? Ela marca um momento e marca, não, além do processo de independência, o massacre. E aí eu termino a minha apresentação, né, também com uma singela homenagem ao Crisódio, que nos deixou esse ano, também, né, dentro de tantas perdas que nós tivemos, como Marcos Stal também, como o Padre Basílio. Termino com um poema que fecha o livro do Crisódio, que é o seguinte: penso nos mortos de novembro e voltam às certezas de outrora, sobre aqueles corpos tragicamente jovens, interrompidos no fulgor da vida e do amor, cantei o meu sonho de liberdade, e sobre o chão duro e fértil de Santa Cruz, símbolo indestrutível da juventude timorense, plantei para sempre a independência de Timor. Era que eu peço muita desculpa. Eu tenho tentado aqui estar a ligar, mas é assim, realmente a sua comunicação foi muito prejudicada por todo o som que tem estado aí por trás. Eu tentei que movessem, se deslocassem ou retirassem daí, mas realmente a sua apresentação foi muito prejudicada. Aí, agora, deu certo? Ok. Pronto, obrigado, Leonor, peço desculpa. Sim, aqui não havia nada que impedisse. Portanto, ok. Então, agora se calhar só passarmos então e reforçar, ainda por cima com a imagem, sim. Então, eu só vou passando rápido só para mostrar, aqui é a capa do primeiro livro do João Aparício, que ainda ele escreve sob o pseudônimo do pai Charles Racamabian, que ele escreve todo aqui em Timor, né, que depois ele vai. E aqui, o Monumentos de Massacre, eu fiz uma cópia exatamente como está no livro. Aqui a Janela de Timor. Aqui também uns poemas, está dentro da Janela de Timor. Com todos eles datados, né?
aqui o prefácio da Sofia de Mello, Uhum. o Anjo de Timor, que é publicado primeiro no Diário de Notícias, né, que ela traz. Aqui, exatamente como saiu no jornal, no boletim Estilete, Boletim Cultural Português Estilete. Aqui é esse pedido para que fosse publicado esse poema desse preso político, né, que não se sabe quem é. Que Cohen. Cohen. Não, Cohen. o pedido ainda fala: solicitamos a Vossa Excelência que dê publicação do seguinte poema que nos foi enviado por um dos presos políticos em Timor-Leste. Aqui a Ave Maria, do Fernando Meiro, né, que contextualiza Timor, no Caibalque. Aqui também a nota do Crisódio, que saiu um ano depois, né, o Caibalque de novembro e dezembro, de outubro, novembro, acho que é trimestral, né, um ano depois. E aí ele com esse mesmo texto, o Requiem por Quem, essa reflexão que ele faz um ano depois, antes de ser publicado no Caibalque, ele ganha esse prêmio literário da DN Jovem de Portugal. E aqui o livro do Crisódio, que ele publica em 2014, mas que traz boa parte de poemas escritos durante a Resistência, né, que é esse publicado em agosto de 99, né, e esse último que está no final do livro, que ele faz também uma reflexão, está escrito em teto em português. E é isso. Obrigada. Desculpe, Leonora. A Leonora vai se apresentar, mas o paper chama-se A Comunicação de Santa Cruz Massacre and its Role for Contemporary Art Practices. A Leonora está aqui na Universidade de Lisboa. Sim, eu por acaso mudei o nome do paper, para ser mais exatamente aquilo que eu tinha em mente. Mas eu peço desculpa, somos um painel de portugueses, mas eu tenho uma comunicação em inglês. Uhum. Ok, então peraí, deixa-me ver se eu mudei um bocadinho o meu... Pronto, eu estou na Universidade de Lisboa a fazer um projeto que posso chamar-lhe pós-doc, não sei se é isso, emprego científico, e neste momento estou a trabalhar a presença do Sudeste Asiático em Portugal. Estou a olhar para as coleções dos museus que nós temos e também estou a fazer, tenho a intenção de fazer, porque as coleções não são muito completas, tenho a intenção de fazer produzir residências artísticas para que as coleções sejam renovadas na contemporaneidade. E pronto, e talvez na próxima conferência eu possa introduzir a questão das coleções. Já passo à frente do que estou a fazer. Bom, eu mudei um bocadinho o título da comunicação, como eu tinha dito. Chamei-lhe The Santa Cruz Massacre and Art History. É mais aquilo que eu tinha em mente. E então eu vou ler devagar, ok? Vou-me cronometrar aqui. Tem tempo. Tem tempo, Leonor. Está bem, mas de qualquer maneira há um tempo de ouvir também. Okay. To this day, my research about contemporary art practices in Timor-Leste has focused on the fact that since 2002, many Timorese artists employ material fragments from the country's traditional arts to convey messages. These can be messages of discontent, of celebration, of national pride, or they can be imbued with notions of nation building. Artists in Timor are actively advocating and saying how the country should act in order to protect its citizens, its culture, and its heritage. I have argued that contemporary art practices have used these material fragments, those from traditional arts, secularly
okay, with no religious, secularly, in a more laic way. This has largely been done to enable and ease communication with local audiences who may not be learned in the language of contemporary art, as well as with international audiences who may not be familiar with traditional Timorese arts. This crossover that is enabled by the works has allowed Timorese contemporary art to collectively convey resistance against discourses promoted by local authorities. It has also served to refer conceptually to uncomfortable truths and has provided personal readings about the country's history and its problems of today. Even if I will show some of these works, today my focus resides on the relationship of some works with the traditions of art history. When I think about art history, I cannot ignore that it's a Western discipline. Nevertheless, some of its conventions, I believe, may be of use to evaluate pan-human artistic manifestations. So we can use art historical discourses to talk about Timor-Leste, okay? When looking at traditional art's contribution for contemporary art, I advance them as performing an avant-garde gesture. Timorese artists actively sought traditional arts input to convey messages relating to their life. By definition, the avant-garde meets three conditions. First, it performs preoccupations of the present time, of today, what's going on. Second, it combats totalizing discourses, especially those that are imposed by someone on a higher level. And third, it reduces the disconnection, which we feel so many times, between high and low cultures. These three premises were defined by Peter Berger, and they make it possible to read the avant-garde discourse as international. But nevertheless, like so many other aspects, the avant-garde remains a Western monopoly. I mean, in art history. So this is the problem of looking at Timor, but we have to use the traditions of art history also flexibly. So I was thinking about massacres and art, and there are important voices within art history. First, I thought of Francisco Goya, the 3rd of May, 1808, which reports the killing by gunfire of the resistance against Napoleon invasion. This story parallels with the events of Santa Cruz. For art history, this painting meant a modern breakthrough, introduced a new language of war, and made art distance itself from Catholic conventions. Its realism inspired artists ever since. For Timor-Leste, this painting refers to the harm done to those who resist an illegitimate power. The Spanish, like the Timorese, resented the French occupation. The decision by the French to kill all those implied in the uprising recalls the Indonesian decision to fire against the Timorese that day. Second, I remembered the scenes from the massacre of Chios by Eugène Delacroix. This painting of history belongs to the Romantic movement and is especially interesting because, like the international community that was present in the events of Santa Cruz, it depicts the view of an outsider to the story. I'm not suggesting that Delacroix lived the events like the English reporter Max Stahl, who died recently, but the outrage that within Europe was so significant that he, among other artists, made works about it. Delacroix depicted the horror that the Ottoman troops caused to the Greeks. They shot to death children, young men, and women, except those that accepted to convert to Islam. In Timor,
Catholic religion was both a sign of resistance and a curse, as the Indonesian army used the religious difference as pretext also for repression. Santa Cruz was one of such incidents, but there are more. Delacroix, like Max Stahl, positioned himself on the side of the oppressed. Third, I recalled Guernica, and I'm sorry, but the internet was not very kind with me, so I don't have a better image, by Picasso. Made in 1937, it expressed the horror that resulted from the Spanish Civil War. We can equally say that during the occupation years, Timor-Leste was going through a civil war. It was made to exhibit at the 1937 Paris International Exhibition. The dimensions, which are larger than our human scale, make us feel the intensities of the artist's message. It was made after the Basque town of Guernica was bombarded by Nazi Germany and fascist Italy by request of the Spanish nationalists. And it was made from distance because Picasso was living in France at the time of these events. The artist's reaction to the horror parallels some works I will show now. Even if the massacre of Santa Cruz is not directly related to this work, I would like to mention Maria Madeira's Timor Gap, which was made in 1996. She used images from the press to convey the absurd cruelty of having 1/3 of the country's life lost for oil resources. I'm using her own explanation about her works. She is the one who says it's 1/3 of the population, not me. I'm not affirming this, I'm not even sure it's true. But she she looked at the situation and she thought, it's economic interests that are behind so many lives lost. Timor here is depicted as a war zone where blood is spilled. And the work recalls another work by Andy Warhol in 1963, in which he repeats the same image to denote victims of suicide. Warhol wanted to reference Marilyn Monroe's recent death. It had been just before. So he used repetition as a conceptual strategy. Madeira's work follows the same feature, okay? So she repeats the same image. It is widely accepted that the massacre marked a turning point and effectively opened the path toward global recognition of the Timorese plight for independence. We all know that on November 12, 1991, circa 2,000 members of the youth resistance departed from the Motael church, where Sebastião Gomes died in October 28, in direction to the cemetery. And then the Indonesian military, even with international journalists, fired at them. And the world learned about the massacre 4 days after. Okay. And as we have seen, massacres have been a theme that is explored by artists, especially in the modern era. And even though there are no paintings of history that I know of, okay, because there is an artist in Timor, his name is Cesario, he does painting of history kind of in his own way, but he didn't produce something about Santa Cruz. Local artists mentioned the event on contemporary art. And the way they regard the event contrasts with the government's indifference. This was observed by Michael Leach in 2009, when he noticed that a memorial to this massacre had not yet been erected. Leach, he contrasted the deferral of the memorial site to Santa Cruz with the erection of formal monuments referring to the 99 massacres in Likisa and Suai. And he also equally observed that the monument that was erected, which is on the picture, in 2012 caused stir. Nobody was really happy about it. I'm sorry, I don't know its dimensions precise. I don't know who was the author, so this is in progress. First, it sparked controversy because authorities did not consult the Santa Cruz Committee.
Second, the statue was placed in front of the Motael church, which was not exactly where the events happened. And third, it does not contain any inscriptions in reference to what it celebrates. And this is very unusual because traditionally monuments have clear inscriptions indicating the memory of incidents. Now there is a graffiti, but it doesn't really fill the gap. Nevertheless, the massacre's most mediated image is a direct reference. This sculpture itself recalls Pietà images of Mary holding a wounded Jesus, a lifeless body of Jesus, sorry, after he had been taken down from the cross. And this is a religious theme in Catholic art and Western art since the Middle Ages. The most important image, the most important work relating to the Pietà is Michelangelo's statue made during the Renaissance period. And it actually penetrates contemporary art today because the Pietà as a theme is claims for a broader social justice, human rights, and refers to human suffering. So the Renaissance theme is still used today. One such example is Marina Abramovic. She did performances of Pietà as part of her relation works, in which a man and a woman interact in the same performance. So this is obviously a documentation of the performance. Okay. The special character of Timor-Leste's Pietà derives from it being an image from reality. Pinned to the wall of Artemoris Museum in 2013, when I was there, I saw this Pietà image used as ready-made by Timorese artist Tony Amaral. He introduced collage to glue something onto the surface, was introduced in modern art during the early avant-garde of the 20th century. And by doing so, artists were inserting reality onto the painting. This has fundamentally changed the nature of artworks. Painting no longer pointed to reality, but painting became reality. As Amaral deleted all the references to the site, he made the incident less readable to a viewer who is not informed. But on the other hand, it shows that he wants to make the Santa Cruz massacre an event of global reference. So human suffering can happen in any part of the world. The monument that was erected contrasts with his depiction. Even if the Santa Cruz Cemetery does not hold a monument or a reference to the event, the Timorese mark the incidents in the cemetery's front with a candlelight vigil. In 2005, before the monument was erected, Maria Madeira made an artwork referencing the candlelight vigils that happen every year. This composition, entitled Lenin, confirms the importance of the annual on-site celebrations. Alongside with placing fragments of ties that have come to characterize her work since the 1990s, she represents also red crosses, which conceptually allude to the holiness of the site and also simultaneously suggest blood spilled. The candle's centrality in the composition recalls, to me, the Fatima's processions. So there is no perspective. There is no. We don't feel the depth. It's like we have all in a plane. It feels, if we only look at the candles. So when the massacre happened, a Timorese weaving artist, Veronica Maia, who was exiled in Darwin,
produced a Thais weaving about the incident. It was named Thais Dawn, and it's a series of 5 ceremonial cloths measuring 2 meters each between 1995 and 1996. Thais Dawn is probably the first work made relating to the Santa Cruz massacre. And it is a highly skilled one. It crosses Timorese funerary rites with contemporary art and a contemporary message. It is not frequent to have writing on ties because the technique, and I know I make ikat, I learned how to make ikat. The technique demands that both sides of the textile, the warp and the weft, the weft and the warp, have the same design that is later woven. But Maya's expertise made it possible. By doing so, she also made ties important today. And it allowed the textile to perform both as an art object and as a ceremonial cloth. By writing on ties, I suggest, she became an agent of the avant-garde. Why? Because of the 3 conditions it talks about today. It merges high and low cultures, and it questions some sort of authority. So all the ingredients are in these ties. It's a very significant work. The elevation of objects outside of art to another, outside of art, but into the sphere of art, started in the early 1900s with Marcel Duchamp, famous urinal, and the Demoiselle d'Avignon with the masks, African masks. These objects were introduced into artistic discourse. So Maya's gesture makes ties one of such objects. And what she was doing was contemporary to what artists based in Timor did. They were painting on the ties. So they were using ties as canvas. The difference is that in 1996, the Indonesian authorities considered the gesture by the local artists as an example of a local tradition. But even though it opened the path to ties become part of art after 2002, when Artemores teachers stimulated the painting on ceremonial cloths among the first generation of students. So even though in the 1990s, the Indonesians saw it as something traditional, since 2002, it was introduced as part of contemporary art discourses by the teachers in Artemores. So there's a difference. Ties would grow in importance, not only as a national textile. It is now under classification in UNESCO, but also as part of the Timorese artistic canon. So it's part of the canon that they're producing within the country. The work has 3 main elements: a black background, alluding to death and triumph. The composition is divided with red lines, denoting sacrifice and death. In between the red lines, written in white, are the names of all the victims, divided by crucifixes. And the white is used to manifest a desire for peace. On the one hand, Maya memorialized the event by means of her culture. And on the other hand, she archived the names of the victims for posterity. This gesture of archiving reminds war monuments in the Western world, where all the victims' names are written. It's a tendency that started with the Vietnam War and 9/11 also in Portugal. So as much as possible, we try to memorialize through the writing. So she actually followed international discourses on memorialization of war incidents. It is not clear to me if the cloth depicts only the Timorese lives lost,
or if it includes also the lives lost of foreigners, which I think was 1 or 2. In November 12, 2000, the first time that the official commemorations of Santa Cruz massacre were possible, she made a performance. She placed the 5 ties, making a cross, on the Santa Cruz church. And by doing so, she met international site-specific practices, and which strengthened also the artwork's message. In 2014, she displayed this same work in Darwin in the Shan Contemporary Art Space. Then she exhibited with other artists from Timor and from Australia. So the work was effectively, slowly, got out of the traditional and became part of contemporary art. The installation 270 plus by Maria Madeira directly relates also to the incident. According to the artist, the symbol plus on the floor alludes both to the Catholic religion, the cemetery of Santa Cruz, yeah, but also mentions the fact that nobody agreed on the number of victims. So the plus, it's 270, but it's 271 or it's 272. There was no agreement. She conceptually represented the Timorese victims with a kaibauk, a traditional crown, that it's part of the country's costume. By installing the work on the floor, she refused the pedestal, and she explored the potentials of an expanded field, which has been written about by Rosalind Krauss since the 1970s. The contemporary art exists in more places. I'm about to finish. Finally, Inu Parada, he made this print, which alludes to death in the territory, mentions the massacre as central, but it equally points to the massacres that happened everywhere in the country. He is currently exhibiting in Macau in an exhibition that I co-curated, and it's always a good thing to introduce Timorese artists internationally. His analysis is, in my opinion, one which reconciles Timorese history. And here he meets one of the most important tendencies of contemporary art. Art as a site of reparation. So just to conclude, these few examples show that in Timorese contemporary art practices, realism appears as an archiving attitude, imbued with an archiving attitude by Veronica Maia. Collage and avant-garde strategies are used by Maria Madeira and Tony Amaral, and also we could say Veronica Maia. And finally, art as reparation is expressed by Inu Parada. The works show that even if Timorese contemporary art is very local in its themes, it is highly international in its strategies. This means it has also possibilities to expand, because it speaks of themes of global relevance, like human suffering. You know, the Pietà is a human theme. It's not just local. Through local events, the massacre of Santa Cruz is, of course, one of them. And also, I would like to finish by mentioning that I have been paying attention, and the Biennale of Singapore in 2019 had the presence of East Timor, by the archive of Max Stahl that was exhibited there. This is very, very relevant because Timor-Leste is seen as a country from Southeast Asia, and its internationalization within Southeast Asia is a slow process. So Max Stahl's archive was in the Biennale of Singapore 2019, and now in 2021, now it's happening soon, Maria Madeira will be the first artist from Timor-Leste to exhibit in the Jogja Biennale. So East Timor is growing internationally. Thank you. Thank you very much. I was saying that thank you very much for this tour of images with many of ideas and approaches to these issues, which are very
um, specific to heart, but touches all of us, I think, in the way that they are presented, and they make us think about things that we see usually, and we don't think like that. So I now will give the floor to anyone who wants to present question. I know Keo wanted to do that before. I don't know if you, Keo, want to speak right away or to put your questions. Oi, fiquei bem emocionada também com a apresentação da Leonor, e eu tenho uma pergunta que diz respeito à construção de memória, que eu acho que é para ambas. Mas, Érica, eu fiquei pensando muito no processo de circulação dessas poesias, porque eu entendo que elas estão, o tempo de produção delas é exatamente o tempo do processo da resistência, né? Então, você trouxe, inclusive, o Fanon ali para falar de um processo de luta que, ao mesmo tempo, gera uma produção poética, que é uma necessidade de testemunho também, né? Eu entendo. E aí eu fico me perguntando por onde que essa poesia circulou, como que ela chegou e como que ela contribuiu para a construção dessa memória. E a minha questão para a Leonor é um pouco parecida, mas assim, você está trabalhando com produções do tempo presente, né? Evidente, então, tem que ser. Tem que ser, não é? Mas são produções do tempo presente que vão dialogar com esse tempo histórico. Sempre, também, sim. E que vão trazer questões desse tempo histórico. E eu fico pensando um pouco sobre essa questão que você trouxe logo no início com relação ao uso dos fragmentos, acho que foi esse o termo que você usou, fragmentos dos materiais tradicionais. Sim. E você vai dizer que você percebe que esses fragmentos eles estão destacados de seu lugar sagrado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Eu não sei se eu compreendi muito bem, porque eu tenho uma impressão do que eu conheci da produção contemporânea artística em Timor, né, do pouco que eu conheci quando eu estive lá, que existe um diálogo, que é um diálogo que não deixa de atravessar o sagrado, por mais que também esteja aí dialogando com a secularização, né, como você traz. Essa tela que esses materiais que você trouxe da Maria Madeira são... Sim. Eu já lhe respondo. Agora a Érica acho que vai responder primeiro. É isso, perfeito. Muito obrigada às duas. Eu só quero falar, antes de responder duas coisas, agradeço que eu estou muito feliz de você estar aqui também. Viu? E Leonor, eu achei o seu trabalho muito interessante, essa conexão que você faz, né? Das artes e colocando o Timor nesse mesmo patamar, né? Eu achei isso muito bom. E eu fiquei mais feliz que no final tem uma obra do Hino. Eu também. Eu vou falar com ele, porque ele está no Gamble agora, né? Sim. O Hino está agora a expor em Macau, numa exposição que eu organizei. Pela primeira vez eu consegui, porque eu trabalhei muito a Maria Madeira nos últimos anos. Sempre a Maria Madeira nos ensaios, mas havia outros artistas e ele era o próximo, logo que eu tivesse a possibilidade, e já está. Ele está em Macau, isso mesmo. Então, agora respondendo a Kel, desculpa, Kel, como essa poesia circulou durante essa época, então. Houve uma produção poética, literária, né? Porque também nós temos aí pelo menos dois livros, né, de um romance. O primeiro romance do Luiz Cardoso, ele foi publicado em 97, ainda na época da invasão. E o Ponte Pedrinha também publica Andanças de um Timorense, em 98, né? E todos esses, tanto os que foram publicados nessa época de poesia também, tanto o João Aparício, o Xanana Guzmão, o padre Duarte da Costa, eles sempre trazem prefácios, né, de autores da CPLP, vamos colocar assim, principalmente dos Palopes, né? E essa poesia, ela circulava. Essa é uma pesquisa mais profunda que eu estou fazendo. Nos jornais da época, né, tanto que tinha os jornais que eram escritos parte em teto, parte em português, como jornais
a União, a Frentilin, Caibalque, o jornal da Renetir também. Então circulava nesses jornais, mas essas obras elas eram publicadas, né, porque aqui não tinha como, então elas eram publicadas fora de Timor e circulava nesse universo. Por exemplo, o Enterre Meu Coração no Ramelau, né, que é uma obra publicada em 1982, que traz aí todo um contexto de poesia Malberi, ela é publicada em Angola, pela União dos Escritores Angolanos. E é uma pena que muito desse material está se perdendo, ou já se perdeu, e eu tive muita dificuldade de encontrar o Enterre Meu Coração no Ramelau. Tem uma outra obra também, que foi publicada em Moçambique, porque os Palopes, eles apoiaram muito esse processo de independência, né? Principalmente Moçambique, Angola e Cabo Verde. Porque você encontra nesses jornais, por isso que a minha pesquisa também está em cima, recolher esses poemas nesses jornais, que é onde circulava esses poemas, esse material, mas que se perdeu, né? E aí você vê nesses jornais os telegramas da época, né, de apoio, tanto de Moçambique, de Angola, da Frelimo. E tem um livro, inclusive, de quem me disse aqui numa apresentação do Chega, aqui no Chega, o ano passado, sobre Borja da Costa. A dona Marina Alcatiri disse que tem uma publicação em Moçambique de poesias timorenses da época, só que ninguém encontra esse livro. Eu tenho só a capa. A capa é uma casa sagrada, né? Escrito poesia, poesia, poesia. Estou à procura do livro porque eu faço essa compilação. Então, essa poesia, ela circulava dessa forma. E aí, infelizmente, hoje se perde, né, muita coisa, mas vamos ver se recuperamos. Seria interessante fazer uma publicação sobre a sua recolha, com toda a sua recolha, organizada por partes, depois a gente ilustra com os artistas. Estou a brincar. Sim. Não, mas eu uma brincadeira bem séria, uma proposta boa. Era uma brincadeira muito bonita até. Eu penso nisso mesmo, assim, né, futuramente, por conta dos próprios timorenses terem acesso ao que é deles, porque a minha tese, ela vai tratar de toda a produção literária produzida de 75 a 2000, mas só por autores timorenses. Pois, mas a Sofia Melbrenner aparece na sua comunicação. Não, ela só apareceu nessa comunicação, mas ela não faz parte eu não estudo ela na tese. Sim, mas seria interessante sim, também citá-la. Sim, para mim foi importante ter citado, porque eu ignorava que ela tinha escrito aquele conto. Sim, o Cinati também, né, que é muito importante na época, e também... Mas isso, sim, é diferente, acho eu. Acho que é antes, não é? É antes, só que quando ela vai, antes de escrever esse conto, que ela fala numa entrevista que ela não conhece Timor, ela conhece Timor através do Cinati. Né? E aí, junto com essa questão que eles eram amigos, uma coisa assim, e junto com essa questão Exato. do que aconteceu, né, do massacre. E outra coisa, o que eu acho muito importante também nesse contexto, são os prefácios. Né? Porque você vê quem fez o prefácio de um timorense foi o Craveirinha. Quem fez do Xanano Guzmão foi o Miyakoto. Do Luiz Cardoso, o Agualusa, né? Então, e a Sofia do João Aparício. O outro livro também do João Aparício foi o Manuel Alegre, né? Então, essa contribuição de fora dos escritores do universo de língua portuguesa, né, apoiando, de certa forma, essa causa, né, dessas publicações dessa época. A minha mãe, bom, não tem muito a ver agora, a minha mãe chegou a ter uma editora e publicou um texto ou um poema, agora não sei exatamente, já me esqueci, do Xanana Guzmão. Olha, dessa época também, nessa época? Mas não tem nada a ver com o massacre, ok? É diferente, mas faz parte de uma das coletâneas que a minha mãe publicou. Ele escreveu um conto de propósito para a minha mãe, para a editora da minha mãe. Sim, foi uma pequena comissão. Posso responder à Keo agora? O que é que se passa? Esta coisa da secularização das artes tradicionais.
As artes tradicionais têm regras muito próprias, são feitas de uma determinada maneira, dentro de uma determinada comunidade, dentro de determinados rituais. Por exemplo, no caso do tais, só as mulheres é que produzem, mas os tais de Okusi são completamente diferentes dos tais de Baucau ou dos distritos de Timor-Leste. Têm todos diferenças. Os de Okusi são facilmente distinguíveis porque têm umas cores muito mais terrenas e têm sempre uma espécie de uns bordados por cima. Portanto, são fáceis de tirar. Os outros são mais difíceis, não é a minha especialidade, mas ora, seguem vários procedimentos que são, e depois são usados em determinados contextos. Ora, não é? As cerimónias, o enterro, ou o casamento, e há muitas situações, e normalmente são usados de acordo com uma certa etiqueta. Há uns que são para as mulheres, há outros que são para os homens, pronto. É isto que, no fundo, é uma arte tradicional, ela tem as suas próprias regras e normalmente há uma tendência há uma tendência de que se passar essa cultura de uma geração para a geração seguinte. Não significa que a cultura não mude, não é? Porque os tais tradicionais antigamente eram feitos com cores naturais e agora são feitos com cores químicas, e se calhar já está a haver um regresso às cores naturais por causa de manter também outras pessoas a trabalhar, quer dizer, portanto, e todo este revivalismo que está a surgir depois da independência levou a que o tais fosse distinguido como o tecido natural e tal. Ora, parte como é que se diz? Aquele traje de Timor, o homem e a mulher têm ambos uma coroa, portanto aquela coroa tanto significa um homem como uma mulher. Portanto, no contexto da Maria Madeira, aquilo significa uma pessoa, não significa uma alma, não significa um homem ou uma mulher. Pode ser, é comum aos dois. Depois há outros aspectos, há os colares, pronto. Há pequenos signos, para uma pessoa como eu, que não entende muito, mas vê estas coisas na arte, a gente começa a reparar que há certas coisas que estão sempre lá. Bom, qual é que é a diferença? Porque é que eu digo que os artistas usam estes fragmentos? Porque assim, eles ou usam o tais, ou usam a coroa, isso é um fragmento, não é? Porque não é a tradição completa, por isso é que eles chamam fragmento. Porque é que eu digo que eles usam isto de uma forma secular? Porque quando a gente tira do contexto da tradição, não é? Dos rituais, de todas aquelas tradições a que eles estão associados, quando a gente tira desse contexto, a gente está a usar de uma forma descontextualizada. Ora, no fundo é isso que os museus fazem, os museus descontextualizam tudo. Tudo o que está dentro de um museu está descontextualizado da vida real. Seja arte ou seja etnografia, porque aí o Museu da Arte é igual ao Museu da Etnografia. A arte antigamente estava nas igrejas e agora está no museu, nas paredes brancas. Não tem relação nenhuma com a forma como a arte foi. Ela foi produzida para estar dentro de uma igreja ou dentro de um palácio real e agora foi transposta para o museu onde estão todos em linha, não é? Portanto, isso é uma forma secular de mostrar, porque é uma forma da modernidade. Quando os artistas usam os fragmentos, só a coroa ou só um bocadinho do tais, né? Eles no fundo estão a fazer a mesma coisa que os museus fazem, estão a descontextualizar e estão a apropriar certos aspectos que são importantes para a mensagem, não é? No caso da Maria Madeira, aquelas coroas, era porque ela assim estava tanto a indicar que era um homem como se fosse uma mulher. Se por acaso o Caibal que não fosse comum aos dois, ela teria que ter um símbolo para dizer que houve 5 mulheres que morreram e 260 homens que morreram. Portanto, ela teria que ter essas diferenças. Assim, aquele símbolo, que é um fragmento da tradição, não é? Está a ser secularizado, está a ser tirado do seu contexto. No fundo, os artistas fazem a mesma coisa que fazem os museus. Eles isolam, usam, e isto é uma prática que vem do início do século XX com a introdução, por exemplo, das máscaras africanas, no caso das Demoiselles d'Avignon, da pintura do Pablo Picasso, em que ele usa máscaras africanas para tapar a cara de umas mulheres que eram prostitutas num bordel. Portanto, também havia uma certa noção de que a máscara também protege a identidade e ele não queria revelar essa identidade. Talvez tenha sido essa uma das razões. A outra é que, pronto, são coisas que são feitas para um ritual, não é? Como o urinal do Marcel Duchamp, foi feito para estar na casa de banho
ele virou ao contrário e passou a ser um objeto de arte. Portanto, o kaibauk, que é para ser usado nas festividades, ou de repente, portanto, é isto que é secularizar. Portanto, isto é uma estratégia dos artistas de vanguarda e é também uma estratégia da arte, desde a modernidade. Espero ter explicado bem. Eu não sei se ficaste satisfeita, eu acho que sim, mas eu antes de prosseguirmos, ou até para se calhar reforçar, a Sílvia já pôs aqui a mão há bastante tempo também, eu queria que ela pudesse então colocar desde já a sua questão, para ver se está ligada a esta, se for amplificar ou delimitar a discussão. Sílvia, faz favor. Bom dia. Primeiro gostaria de parabenizar as apresentações, muito interessantes. Eu tenho uma questão, na verdade, que eu vou colocar para ambas. Eu não sou especialista do tema, mas sou muito interessada nele. Na verdade, assim, eu fiquei muito curiosa, tanto do ponto de vista das artes plásticas, quanto do ponto de vista da literatura, em especial dos poemas, se vocês notam uma diferença em termos de geração de novos escritores ou poetas e novos artistas plásticos, pensando o próprio Massacre de Santa Cruz, do ponto de vista do seu conteúdo ou do ponto de vista da sua abordagem nesse sentido. Então, gostaria de ouvi-la se vocês têm esses elementos para me informar. Obrigada. Posso responder primeiro, se não se importar, Érica? É rápido no meu caso. Toda a arte feita em Timor é feita, a maior parte dela, pela nova geração. Há duas gerações. Há uma geração que é falante de português e há uma geração que é falante de indonésio. Ora, eu mostrei, a Maria Madeira faz parte da geração falante de português, sendo que ela viveu fora, e a geração falante indonésio, o Tony Amaral e o Inu Parada. Portanto, eu acho que há certos temas em que ambas as gerações se encontram. E normalmente esses temas são temas como o Massacre de Santa Cruz. Agora, eu falei com praticamente todos os artistas localmente e são estes que eu encontrei que têm mesmo coisas que fazem referência ao massacre. Portanto, não significa que a Gabriela Carrascalão tenha feito uma pintura sobre ele, embora eles se encontrem nas questões das tradições e da secularização das tradições, não significa que o Bosco tenha feito também, ou o Géli Faria, portanto, o Géli Neves, desculpe. Ou seja, nem sempre os artistas fazem coisas respondendo a... Pronto, isto é a seleção que eu encontrei. Pode ser que haja mais hoje. Então, a produção literária timorense, de autoria timorense, ela é recente, né? E é justamente isso que eu quero colocar ela está aí desde a da época que Timor, antes, né, tinha alguma produção já antes da invasão indonésia, aí veio, mas essa solidificação ela ainda está a caminho. E existe sim publicações aí após, por exemplo, pega um João Aparício, que publicou durante essa época, né, 3 obras aí, Uma Casa e Duas Vacas, A Janela de Timor e Versos do Oprimido. Né? Depois ele publicou uma obra sobre a neta do almirante, que já é um outro, que vai para uma outra linha, e ele vai publicar agora um romance, e o Luiz Cardoso também, né? Ele vem publicando, então eu acredito que, ainda hoje eu estava falando sobre isso com o Vicente Paulino, né? Que vai estar surgindo uma nova geração agora de poetas, né? Aos poucos está surgindo, e que vai tratar de novos temas, né? Porque essa questão da colonização ela vai ficando e vai surgindo. Eu lembro que uma professora falava que a literatura era, ainda no meu ensino médio, né? Não se corta uma questão e começa outra, né? Como ondas, né? Então, aos poucos, eu acho que vai surgindo, sim. Ainda, como meu estudo aprofunda mais essa época, ainda não vi o Massacre de Santa Cruz sendo tratado em novas poesias, a não ser com infelizmente, que faleceu esse ano, o Crisódio de Araújo, que também toca nesse assunto, mas depois de 2000, né? Mas que ainda trata com toda essa que ele viveu a época, né? Mas é isso, está surgindo, é tudo muito novo, né? Sílvia? Sim.
Nós estamos a chegar à hora limite, mas eu acho que podemos ficar aqui só mais um segundo, um bocadinho. Surgiram-me aqui uma série de questões à medida que iam falando, e eu queria só aqui partilhar um pouco para ver se isto faz sentido. Quer para a Érica, quer para a Leonora. Eu pensei, por exemplo, em termos da diáspora, e voltei àquelas dicotomias dentro e fora, neste caso. Dentro de Timor, fora a diáspora. E é interessante como aquilo que prevalece dentro, em Timor, é a literatura, no sentido de que é a criação de versos que podem ficar na cabeça ou podem ficar no papel e que se escondem, não é, facilmente num contexto de ocupação. A plástica não teria essa capacidade dentro e, portanto, é realizada fora, como é o caso de Maria Madeira, não é? Portanto, não sei se faz sentido pensar assim, porque, por exemplo, o próprio João Aparício depois vem publicar aqui, já a editar aqui em Portugal, não é? Portanto, não deixa de ser interessante, não sei, até em termos de dar portabilidade, não é? Destes elementos, não é? Isto parece ser interessante. E depois, ainda há bocado, a Leonor falou dos tais e realmente eu lembrei-me de uma coisa interessante, porque realmente os tais também têm padrões, mas têm mudanças, e eu recordo, acho que não está por estudar, não sei se isso já foi estudado, até que ponto os tais foram uma linguagem de resistência durante o período da ocupação. Porque eu recordo-me, por exemplo, que um tema que parece muito simples, mas que eu recordo de ver tais dessa maneira, porque foi uma das produções, eram tais com motivos religiosos, católicos, durante aquele período. Não sei até que ponto poderemos ou não extrapolar aqui, ou questionar se isso não seria uma forma também de, não é? Como aquele tais realmente eu não conhecia, é realmente extraordinário, aquele tais que a Leonor apresentou. Não sei se estas ideias também fazem alguma ressonância naquilo que estão a trabalhar, ou se têm algum comentário. Eu posso comentar. De facto, assim, a geração que vivia em Timor-Leste durante a ocupação não produziu, e se produziu, estragou-se, desapareceu, até nos incêndios de 99 pode ter desaparecido, mas a maior parte da arte foi feita em diáspora porque havia uma mensagem de alerta ao mundo, não é? A que fosse produzida em Timor, ficava em Timor e ninguém a via. Um bocadinho a mesma história do Max Stahl, que descobriu que Timor estava a fazer um protesto, mas para quê? Ninguém vê, até é um pouco caricato. Portanto, a questão é que, de facto, em diáspora, porquê? Porque era proibido falar sobre essa vontade de ser livre, não é? Portanto, a Austrália era um país mais fácil de fazer esse exercício. Outra coisa, a geração dos outros dois rapazes, o Tony Amaral e o Ino Parada, é uma geração que começa a produzir depois da independência, portanto, também há um pouco estas dinâmicas. Agora, eles têm a noção de que eles fazem parte daquelas pessoas, não é? Eles fazem parte daquela resistência, eles eram mais miúdos, não é? Mas eles fazem parte dessa resistência. E por isso é que há de facto esta divisão. Não fui muito por aí. Em relação aos tais serem uma linguagem de resistência, assim, há uma linguagem de diferenciação, obviamente, porque o tais Timor é diferente do tais indonésio, mas chamar-lhe uma linguagem de resistência, eu acho que isso é uma análise para uma pessoa mais entendida no assunto do que eu, porque eu sei que eles têm as suas próprias especificidades, os motivos católicos sendo uma delas, mas isso requeriria outro estudo, acho eu. Mas sim. Pode ser uma análise interessante para o futuro. Alguém. Ok. Érica, não sei se dos presentes mais ninguém tem mais alguma questão a colocar, ou queira... Se não, eu agradeço a vossa colaboração, apresentações, e uma vez mais, no caso da Érica, lamento inicialmente aquela confusão que estava aí, realmente um bocadinho, enfim, perturbou um bocadinho a sua comunicação, e pronto, agradeço a ambas, e espero que possa daqui haver a publicação, não é? E que possam, se puderem também depois apresentar os vossos textos, mas isso depois aqui a organização falará, não é? Convosco. Muito obrigado.